boa tarde. Meu nome é Verônica, sou aluna do curso de Letras Português na Faculdade Unina. Esse é meu projeto de aplicação. Meu projeto de aplicação, eu escolhi o tema preconceito linguístico, né? A língua como forma de inclusão. Eu acho que isso é muito importante trabalhar numa escola, porque os alunos, eles chegam na escola com maneiras distintas de falar e muitas vezes sofrem preconceito por isso. Então, a gente tem que tentar conscientizar que não existe uma maneira correta de se dizer. Que muito do que o aluno chega conversando na escola depende muito da sua identidade, da situação social de cada um, de qual lugar do estado ele veio. Então não tem uma maneira correta de se dizer, de se falar, mas tem formas de se conversar, tem a linguagem formal, a linguagem culta. Então, eu acho legal a gente explicar para os alunos essas diferentes formas de escrever e os locais onde essas formas devem ser aplicadas ou não. Trabalhar esse tema é fundamental para promover respeito, identidade e cidadania linguística e a consciência crítica sobre a língua portuguesa como fenômeno social e plural. Segundo Marcos Bagno, trabalhar o preconceito linguístico na escola é essencial, porque a língua é um fenômeno social e diverso. Ele funciona como uma forma, quando a gente não trabalha, o preconceito linguístico na escola, o preconceito linguístico funciona como uma forma de discriminação grupal. Para o autor, a linguagem norma padrão deve ser ensinada como instrumento de inclusão, sem desqualificar a linguagem que o aluno já traz de si, a sua identidade. A escola tem o papel de promover respeito à diversidade linguística, desenvolvendo a consciência crítica e contribuindo para a educação mais justas e inclusiva. Na prática, trabalhar a inclusão linguística na escola é uma forma de respeitar a forma do aluno falar, explicar que existem diferentes maneiras de se usar a língua e ensinar a norma padrão, sem corrigir e sem humilhar. O professor mostra que porque usar a língua formal valoriza a identidade do aluno, combatendo julgamentos sobre falar certo ou errado, promovendo a inclusão, a autoestima e o respeito. É muito importante a gente reconhecer a legitimidade das variações populares e regionais da língua portuguesa, sobre diferentes formas de falar, norma padrão, norma culta, variedades regionais e variedades populares. Tá? Então a gente pode trabalhar também sobre variedades regionais, o mesmo alimento que tem nomes diferentes. A gente pode usar variedades populares, as gírias que eles utilizam muito em sala de aula, explicar que são dialetos que eles desenvolvem para se comunicar entre eles, né? E explicar qual o local que deve ser que você deve usar esse tipo de linguagem. A linguagem padrão, a linguagem culta, numa entrevista de emprego, a norma padrão, geralmente conversando com seus colegas, os regionais você que veio de um outro lugar, do Brasil, do Nordeste, então você tem uma forma mais puxada de falar, e avisar que isso não tentar conscientizá-los, que isso não é uma maneira errada de se dizer, que devem ser valorizadas sim, seus conhecimentos populares, a sua identidade. A primeira estratégia seria sensibilizar os alunos, usar situações reais, como discriminação linguística. A gente pode usar exemplos de sala de aula, de alguns alunos que vêm de outro lugar. Então, é tentar conscientizá-los e usar sensibilização para isso, né? Produzir a partir de situações do cotidiano, usar vídeos, algumas coisas que a gente tira da internet. O estudo teórico, a gente vai usar o material de Marcos Bagno para alcançar os nossos objetivos, reconhecer a legitimidade das variações linguísticas populares regionais da língua portuguesa, desenvolver atividades de análise linguísticas e a leitura orientada. E é importante a gente deixar com que o aluno ele seja protagonista, ele desenvolva suas atividades. A gente intermedia essa relação e deixa com que os alunos eles sejam os protagonistas do projeto. Então, se eles forem produzir algum cartaz, deixar ele usar as variações deles populares para ter um reconhecimento dos demais alunos da escola. E a análise de crítica, a gente pode usar memes, notícias, comentários de internet, propagandas e tentar reproduzir onde o preconceito linguístico está
incluso dentro dessas coisas, né, dessas notícias que a gente pode usar. E então, os alunos eles serão organizados em grupos, produzirão cartazes, materiais, jogos e algumas coisas assim. Esse projeto tem uma variedade de 4 meses, que a gente vai dividir em etapas, né? No primeiro mês, a sensibilização, no segundo, o estudo teórico, no terceiro e no quarto, a gente produzirá os materiais educativos, socialização dos trabalhos, reflexões, palestras. Os materiais que a gente vai usar são textos, salas de mídia, vídeos, jornais, blogs de internet, e para produzirem os cartazes, cartolina, caneta, impressos, computadores. O resultado que se espera com essa realização é desenvolver os estudantes a uma compreensão mais ampla sobre a língua portuguesa enquanto fenômeno social, histórico e cultural. Reconhecer que não existe uma única forma de dizer, como eu já disse acima, correto, que é uma maneira correta ou errada de se falar, mas que há diferentes variações legítimas da língua. Como resultado da intervenção, espera-se a redução de práticas de preconceitos linguísticos na sala de aula, né? Até mesmo no âmbito escolar. E a relação da língua como identidade e igualdade. Almeja-se também o fortalecimento da autoestima dos estudantes, especialmente daqueles que utilizam variedades linguísticas populares, promovendo um ambiente mais inclusivo e respeitoso. Além disso, eu espero também que os alunos ampliem o seu repertório linguístico, compreendendo as normas padrões como variedade linguística adequada. Seria muito legal também a gente desenvolver entrevistas de emprego e falar que ali cabe mais utilizar uma linguagem culta. Então, a gente pode fazer rotações de estações. Aqui são os colegas. Quando você está com seu colega, qual a maneira que você conversa? Quando você vai para uma entrevista de emprego, qual a maneira que você conversa? Quando você vai vai realizar uma redação que vale ponto para sua prova, qual a maneira que você vai escrever essa redação? Então, a gente não vai incluir o aluno, sim, e não vai excluir o aluno, sim incluí-lo, tá? E ensinar com que vocês têm que ser, que eles têm que respeitar a forma do colega falar, né? Às vezes é um colega que veio de fora, de São Paulo, então ele fala uma linguagem mais com alguns dialetos do seu estado. Então isso não é errado. O importante é respeitar. E esse projeto, ele também visa estimular o pensamento crítico do aluno, a participação ativa, o respeito à diversidade cultural e à linguística presente na comunidade da escola. Então, eu acho que esse projeto vai ser de grande proveito dentro da escola, ainda mais sabendo que os jovens têm muito preconceito, bullying. Então, a gente trabalhando o respeito da variação linguística, a gente trabalha todas essas coisas, né? Trabalha bullying, trabalha xenofobia e trabalha algumas outras coisas que vão surgindo conforme a gente vai conversando com os alunos, né? E o que eu espero também é que os alunos aprendam a respeitar a forma do outro falar. Respeitar a forma do outro falar é respeitar a identidade. A língua, ela varia porque as pessoas são diferentes. Isso é uma riqueza e não um erro. Eu acho também interessante a gente citar alguns exemplos, né, durante as apresentações, como regionais. A gente pode utilizar lá a maneira de se falar, que aqui em São Paulo a gente costuma falar mandioca, no Nordeste fala aipim, macaxeira, e tem a social, que às vezes o colega fala, para mim fazer, e o correto é para eu fazer, mas a gente não pode humilhar o aluno, a gente tem que saber que se você está num lugar informal, tudo bem falar dessa maneira, não tem problema nenhum. E a gente pode usar também a variação histórica, que antigamente, quando a gente ia se referir a alguém, eu falava, vós me ser, e hoje a gente já fala você. E também a situacional, que é como você fala com seus amigos, ou como você vai falar numa entrevista. Eu acho muito legal a gente trabalhar isso, sim. Concluímos com isso que a variação linguística é um fenômeno natural
da língua portuguesa, e ela reflete a diversidade cultural e social dos falantes. Não existe uma forma correta de se dizer, como já disse anteriormente, mas sim uso adequados em contextos diferentes. Cabe à escola ensinar a norma padrão sem desvalorizar as demais variedades, promovendo o respeito e o combate ao preconceito linguístico.